Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O assunto do vídeo de hoje, Liga dos Campeões. Vamos falar um pouquinho de Liga dos Campeões, mas antes pedir a sua ajuda para vir aqui embaixo, deixar o like para ajudar no vídeo e principalmente se inscrever no canal. Estamos chegando a 200 mil inscritos, só apertar esse botão vermelho escrito inscreva-se. Assunto é de Liga dos Campeões, mas não é da temporada atual. Estou falando dos planos para o futuro da Liga dos Campeões. Já falei muito aqui no canal sobre os planos para aumentar a Liga dos Campeões. Inclusive tem um vídeo que eu vou deixar no card aqui em cima que fala dos planos do grupo dos principais clubes europeus, o chamado ECA, né, a sigla em inglês, para transformar a Liga dos Campeões num clubinho fechado, para ter mais jogos, mas transformar num clubinho fechado, que os principais clubes europeus sempre teriam vaga na Liga dos Campeões e teriam poucas vagas para clubes novos, podemos dizer assim, ou para clubes que estão fora desse clubinho. Então essa sugestão morreu, falo disso nesse vídeo que eu deixei aqui em cima, porque principalmente a Premier League foi contra isso, porque iria perder valor, os campeonatos nacionais iriam perder de valor e a Premier League foi contra. Clubes médios e pequenos dos principais campeonatos também foram contra, porque sabiam que ia ficar muito difícil para eles entrar na Liga dos Campeões. Então essa sugestão está morta, mas a busca por aumentar a Liga dos Campeões continua e nesta quinta-feira tivemos notícias nos jornais ingleses falando do que poderia ser esse aumento da competição, tá? O calendário europeu está formatado, está acordado até o fim da temporada 23-24. A partir da temporada 24-25 vai precisar ser feito um novo acordo e aí é que entram os planos para aumentar a Liga dos Campeões. Segundo os jornais ingleses, falaram hoje, são 3 planos para aumentar a Liga dos Campeões. Eu vou falar primeiro dos 2 que eu não gosto, que eu acho ruim, que eu não concordo que sejam feitos, e depois vou falar do terceiro plano, que esse sim eu acho bom, eu gosto desse plano para aumentar a Liga dos Campeões, tá? Os 2 primeiros planos são aumentar o número de clubes da competição. São 2 opções, uma, aumentar de 32 para 48 clubes, e aí você daria um salto muito grande, algo parecido com o que a Copa do Mundo vai fazer a partir de 2026, sobe de 32 para 48 clubes na fase principal, e aí em vez de 8 grupos de 4, seriam 8 grupos de 6, tá? A outra opção também aumenta o número de clubes, aumenta de 32 para 36, e aí em vez de 8 grupos de 6, seriam 6 grupos de 6, tá? As 2 opções aumentam o número de clubes. Eu não gosto de nenhuma das 2 opções. Os 6 grupos de 6 é até pior, porque 6 grupos de 6, para você fazer 16 times do mata-mata, você teria que fazer igual fazia na Copa do Mundo até 94, né? Você teria que classificar os 2 primeiros de cada um dos 6 grupos, dão 12, mais 4 terceiros colocados. Então essa daí é muito ruim. A outra, de 8 grupos de 6, eu também sou contra. Por quê? Porque eu acho que 32 clubes é o número ideal para uma Liga dos Campeões. Você aumentar o número de clubes, você vai desnivelar a competição. Por quê? Porque se você coloca, por exemplo, com 36 é menos, vai ser menos, né? Mas aí tem a parte ruim de classificar os terceiros colocados, os 4 terceiros colocados. O 8 grupos de 6, você joga para 48, claro que vai ter mais um, pelo menos mais um da Inglaterra, mais um da Espanha, mais um da Itália. Você traz grandes clubes para a competição, mas ao mesmo tempo você vai ter muito clube de países periféricos, de países médios e pequenos, e aí você baixa o nível da competição. Por quê? Porque hoje o clube médio e pequeno já não consegue competir com os tops, já não consegue competir com a elite. Então se você traz mais times de países pequenos, você vai aumentar esse abismo. Então essas 2 eu acho ruim, tá? Mas mesmo considerando aqui tanto os 6 grupos de 6 quanto os 8 grupos de 6, essas 2 opções aumentam a competição em 4 datas, porque na fase de grupos, em vez de 6 rodadas, você teria 10 rodadas. Então aumenta em 4 datas. O campeão da Liga dos Campeões, que hoje entra em campo 13 vezes, nessas 2 opções entraria em campo 17 vezes, tá? Essas 2 eu não gosto. Eu vou falar da que eu gosto. A que eu gosto, e que, segundo os jornais ingleses, está na mesa para ser negociado,
é você, depois da fase de grupos, criar uma segunda fase de grupos. Haver uma segunda fase de grupos na Liga dos Campeões foi algo normal, foi algo corriqueiro desde de 1999 a 2003. Você tinha uma segunda fase de grupos. Você tinha a primeira fase com 8 grupos de 4 e na segunda fase você tinha 4 grupos de 4. Então os 8 na primeira fase, 8 grupos de 4, passavam 2, 16 que eram divididos em 4 chaves. Por que eu gostava desse formato? Porque na segunda fase de grupos, você tinha grupos de grandes clubes, formados de grandes clubes. O que tem acontecido hoje na Liga dos Campeões? Com 32, com 8 grupos de 4, você tem alguns grupos que já começam definidos. Por exemplo, nessa temporada, deixa eu dar uma olhada aqui. Você tinha o grupo lá do Bayern de Munique, grupo B. Bayern de Munique, Tottenham, Olympiacos e Estrela Vermelha. Você tinha 2 times bem mais fortes que os outros 2. Então, era um grupo desnivelado. Os jogos interessantes eram entre Bayern e Tottenham, né? Por exemplo, PSG, Real, Bruges e Galatasaray. 2 muito fortes, apesar do Real ter patinado, 2 muito fracos. Então, isso tem ficado assim. Ou você tem alguns grupos que, pela formatação, você tem ali muito equilíbrio, mas entre clubes de poderio mediano. Por exemplo, o grupo G, RB Leipzig, Lyon, Benfica e Zenit. Você não tinha nenhum bicho-papão. Deram bons jogos, inclusive, mas você não tinha nenhum clube ali muito forte, tá? Então, isso virou o 8 grupos de 4. Isso tem sido assim, especialmente depois que a UEFA passou a dar mais vagas para países periféricos, todo aquele negócio do caminho do playoff, o caminho de quem era campeão nacional para o caminho de quem não é campeão nacional. Então ficou ficou um pouco desbalanceada a fase de grupos. Se a gente voltar a ter uma segunda fase de grupos antes do mata-mata, por exemplo, olha o que eu vou mostrar aí para vocês. Se você voltasse à segunda fase de grupos, nessa atual temporada, você teria 4 grupos assim, ó. Estou pegando os clubes que se classificaram, os clubes que vão jogar no mata-mata agora. Você ficaria desse jeito. No grupo A, você teria Juve, Valência, Chelsea e Dortmund. No grupo B, PSG, Bayern, Tottenham e Atlético de Madrid. No grupo C, Manchester City, Leipzig, Real e Napoli. E no grupo D, Barcelona, Liverpool, Atalanta e Lyon. Então, em vez de nós termos a segunda fase de grupos, em vez de termos Dortmund contra Paris Saint-Germain, Real Madrid e City, Atalanta e Valência, Atlético de Madrid e Liverpool, Chelsea e Bayern de Munique, Lyon e Juventus, Tottenham e Leipzig, Napoli e Barcelona. Esses são os confrontos das oitavas de final. Em vez de ser direto assim, você teria uma segunda fase de grupos com esses times que eu falei, o grupo A, B, C e D se enfrentando em ida e volta. Então você teria grandes jogos, times medindo forças mais vezes, times grandes, times de poderio medindo forças mais vezes, e a partir daí os 2 melhores se classificariam para se enfrentar direto nas quartas de final. Nesse modelo você suprime as oitavas de final. Era assim até 2003, foi assim de 99 a 2003, e a segunda fase de grupos era bem legal. Assim você vai aumentar o número de jogos também em 4 rodadas, porque hoje, a gente tem que lembrar, né? Hoje a Liga dos Campeões ela é disputada em 15 datas. Os clubes jogam só 13 vezes, mas a Liga dos Campeões ela é disputada em 15 datas. Por quê? Porque as oitavas de final elas são desmembradas. Em vez de você ter 4 jogos na terça, 4 jogos na quarta, 4 jogos na terça, 4 jogos na quarta, e aí você mataria, em 2 match days, você mataria as oitavas, elas são desmembradas. Você tem 2 na terça, 2 na quarta, 2 na terça, 2 na quarta, 2 na terça, 2 na quarta, 2 na terça, 2 na quarta. Então, as oitavas de final, em vez de serem jogadas em 4 dias, elas são jogadas em 8 dias. Nesse jeito, você aumentaria a duração da Liga dos Campeões em 2 datas. Aumenta para os clubes em 4, porque hoje, para você ser campeão da Liga, você joga 13 vezes. Nesse formato, você jogaria 17 vezes. Então, você conseguiria atender o plano de
aumentar o número de datas da Liga dos Campeões, você conseguiria agregar dinheiro à Liga dos Campeões, porque essa segunda fase de grupos vai ser muito chamativa, é muito clube forte se enfrentando. Você teria ali Juventus e Chelsea, Juventus e Dortmund, Juventus e Valência, você teria PSG e Bayern 2 vezes, você teria PSG e Tottenham 2 vezes, você teria PSG e Atlético 2 vezes, você teria City e Real 2 vezes, você teria Barça e Liverpool 2 vezes, antes desses times passarem para o mata-mata, e aí o mata-mata seria 2 datas nas quartas, 2 datas na semi e a decisão em jogo único. Eu acho assim muito melhor, eu apoio esse tipo de sugestão para aumentar, porque a fase de grupos ela tem se tornado desinteressante, ela raramente você tem um grupo que você tem muitos jogos de qualidade, e acho que essa segunda fase de grupos supriria essa demanda, esse desejo por aumentar a Liga dos Campeões. O que você acha? Você que gostaria disso? Você prefere ver isso aí? Manda aqui embaixo nos comentários, diz o que você acha, diz o que você... Vamos trocar uma ideia. Vai no comentário aqui e diz, gostou, não gostou? Você prefere assim mata-mata direto? Você prefere uma segunda fase de grupos? Você prefere 8 grupos de 6? Você prefere que aumente logo a competição? Diz aqui o que você acha nos comentários, a gente vai trocando uma ideia. E no mais você já sabe. Gostou do vídeo? Deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal caso você não seja inscrito. Aqui em cima ativa o sininho das notificações para receber novos vídeos, receber a notificação de novos vídeos. Vou deixar 2 vídeos de sugestão na tela para você assistir.